Mais, mais, um, mais um vídeo falando da mais-valia. É um assunto que não esgotou, e por mais que a gente se debruce dentro da questão, ela ainda vai ficar, ainda existirão lacunas a respeito desse assunto. Sendo bem sincero, eu não li essa obra, não li nem o fragmento. A única coisa que eu fiquei sabendo é por terceiros, né, pelo que a gente vê aí na mídia, seja através de vídeo, seja através de algum artigo, e é isso daí. E por quê? Não é preguiça, eu trabalho com filosofia, eu leio praticamente todos os dias, eu tenho os livros que eu preciso ler, tanto para dar conta das matérias ainda, que eu não sou, ainda não me formei, ainda não tenho a graduação oficialmente, tanto os livros que eu pretendo trabalhar futuramente, então não me sobra tempo para esse tipo de assunto ainda. Outra coisa também seria a questão de ler também sem passar pelos contratualistas. Todo aquele que pretende ler as obras de Marx, seja para refutar ou para entender, seja para concordar ou discordar, é preciso que passe pelo menos pelos 6 contratualistas dos 12 que nós podemos listar aí. Nós poderíamos listar. Então, assim, tudo que eu via por alto pelos vídeos e a reação dos vídeos que eu tenho visto aí a respeito da mais-valia, eu já disse 1 milhão de vezes que o primeiro princípio, o primeiro erro e o primeiro engodo da mais-valia é a concepção da mais-valia dentro do sistema capitalista, porque dentro do sistema socialista, lógico, ele não vai eliminar o capital por completo, mas vai mudar o sistema, vai mudar a proposta. E dentro da proposta socialista, já disse 1000 vezes, mas parece que para a esquerda você tem que dizer a mesma coisa de várias maneiras, inclusive desenhando. O que você vai encontrar? Você não existe a exploração através do capital. O trabalhador agora ele passa a ganhar dinheiro justo, ele passa a ganhar mais-valia, o dinheiro dele, então, entre aspas, chega a sobrar, e esse trabalhador não pode investir porque não existe a propriedade privada, não existe a emancipação, não existe o que existe é o mínimo que mantém o trabalhador nivelado com o resto da população. Isso acreditando muito que o mercado externo, isso assim, colocando crédito no mercado externo, né? Acreditando na venda e digamos, no desenvolvimento do país através do mercado interno e externo, nesse equilíbrio. Isso pensando muito positivo. Agora, voltando à ideia lá, então agora ele recebe, mas só que ele não pode ter propriedade privada e muito menos herança. Então esse jogo da mais-valia cai por terra. É engraçado que o pensador, muitas vezes ele põe uma proposta e usa ela como espantalho, né? Então você fala que o trabalhador não recebe ou ele toma prejuízo na atividade que desempenha, né? E você não conta, na verdade, o que tem por trás, o que você propõe. Uma coisa é você criticar, outra coisa é você mostrar e dar soluções, né? Então uma crítica que não apresenta soluções, ela acaba sendo uma crítica nula. Agora, voltando lá, duas observações também que não foram feitas é a questão do conhecimento empírico, né? Todo mundo sabe que existe uma briga grande dentro da filosofia sobre o conhecimento empírico e esse conhecimento intrínseco, né? Esse conhecimento nato, esse conhecimento que a pessoa já tem por nascença e ele absorve, uma forma diferente de absorver, né? Em Platão, né, seria essa parte mais ligada à racional, à razão, né, que tem a ver com a alma e com o acesso às coisas do espírito, né, do mundo das ideias, né. Então, por algum motivo, algumas pessoas nasceriam com uma adequação melhor, né, uma resposta melhor às experiências da vida, e outra coisa propõe que a pessoa isso não é nato, isso daí só é aprendido da tábula rasa. Considerando o da tábula rasa, o empirismo, que é o que o marxismo tenta, digamos, absorver e inclusive usar como bandeira, ele não tem, pelo menos não que eu saiba, ele nunca teve um negócio próprio, então ele não tem uma visão de empreendedor.
Então não adianta você fazer uma pesquisa no papel, né? Eles chamam de pesquisa de gabinete, né? O filósofo de gabinete, né? Então, por exemplo, ele nunca foi chão de fábrica e nunca foi empreendedor. Então ele só supõe e coloca suas suposições. Essa é a primeira crítica que eu faria, entre muitas que já foram feitas. Outra coisa é generalização. Para que a sua filosofia funcione, a ideia que ele coloca, os exemplos que ele usa, deveria servir para todos os casos. Por exemplo, a pessoa também que faz, sei lá, bolo para vender e ela não recebe a mais-valia, ela esqueceu de contar que o empregador, por exemplo, ela recebe dois benefícios. Um é a certeza do pagamento. Então, independente da venda desse bolo no mercado, né? Porque o produto não vale pela hora empenhada no seu, digamos, no seu processo de produção. Ele vale à medida que ele consegue sair sem virar estoque ou sem perda, digamos. Porque um bolo tem uma data de validade muito pequena. E se o contratante, né, o empresário que contrata essa pessoa, ele não conseguir vender o mais rápido possível, assim como os perecíveis, né? As caixas de banana, podemos usar como exemplo, sei lá, os produtos mais perecíveis, assim, até mesmo as caixas, a saca de batata, né? Ele precisa esvaziar o estoque o mais rápido possível, porque se trata de perecíveis. E esse perecível tem um tempo para sair. Se esse perecível não sair e estragar, o patrão perde todo o investimento. Então isso daí acaba acarretando prejuízo que leva a empresa à falência. Agora, é preciso perceber se o Marx chegou a computar essa questão quando ele generaliza, né, colocando o patrão como lucro, ele deixa de mencionar a questão do estoque, né, daquilo, porque se tiver muita demanda, é preciso que tenha produtos estocados, né, ou você tenha uma garantia de vazão desses produtos. E outra coisa, a questão do perecível, né? Que o patrão muitas vezes ele sobe o preço do produto para que no caso do perecível, se ele perder, ele não perca tanto como ele poderia perder em outra situação. Então é bem por aí. Aí toda vez que eu conseguir lembrar algum detalhe a respeito das colocações de Marx, isso analisando bem de forma bem periférica mesmo. O objetivo é criar vídeos a respeito da mais-valia sempre mais elaborados, cada vez mais elaborados, né? Até chegar de fato no texto original para a gente poder destrinchar, levantar. Então várias questões foram levantadas, né? Entre elas a questão da falta de conhecimento empírico, né? Então, da pessoa fazer a pesquisa científica sem se basear, a questão da generalização, que é um erro, e a questão também dos exemplos dos perecíveis, porque o risco de prejuízo. Então, o funcionário ele tem seu dinheiro no mês garantido, é o acordo. Assim como ele não lucra, ele também não perde com a questão da falta da venda, né? do acúmulo do estoque. Teríamos outros exemplos também, como por exemplo, se tudo pertence ao trabalhador, porque o trabalhador tudo produz, por que esse trabalhador então não recebe? Se o trabalhador produz, sei lá, digamos bolo, né? Ou poderia ser qualquer exemplo, cuecas, vamos dizer. Se o trabalhador produz cuecas, por que ele não recebe cuecas então? Então, se ele tem direito a tudo mesmo, ele deveria ser calculado o valor que ele se empenhou para desenvolver aquelas cuecas, ele receberia então em cuecas. Mas aí como é que o trabalhador vai lucrar? Porque cueca não dá para comprar comida. Aí são outros 500. Não foi o próprio Marx que disse que o empregado não trabalha, que o empregador não trabalha? Não foi o próprio Marx que disse que o patrão não trabalha, sabe, é um vagabundo, não trabalha? Quem que vende a mercadoria? Quem negocia a venda com o mercado, principalmente o mercado externo, a venda da mercadoria? Alguém próximo ao patrão, ou o próprio patrão negocia
existe toda uma escala de funções e funcionários, incluindo o patrão, que tem que estar acompanhando de perto para que a empresa não tenha prejuízo e não possa fechar suas portas, ou que ele tenha um caixa para que possa... A questão do caixa também, uma empresa, quando um patrão abre, ele tem o lucro que o Marx tanto critica, geralmente é gerado um caixa. Um exemplo disso é a pandemia. As empresas que não tiveram caixa, ou seja, que não acumularam o lucro para cobrir qualquer imprevisto, porque se trabalha com riscos, né? É uma fé. Quando você produz uma mercadoria, quando o patrão, principalmente, abre uma empresa, ele está botando uma fé. Essa fé, essa preocupação, o empregado não tem, porque ele tem seu dinheiro ali todo fim de mês, sabe? Agora o patrão não, ele é obrigado a vender aquele produto, e aí está o seu estresse, seu desespero e a sua luta. Então, o objetivo aqui não é defender A ou B, e sim chegar cada vez mais próximo da observação do que ele disse a respeito da mais-valia e o quanto essa teoria é uma furada. Voltando a dizer, só para encerrar, dentro do sistema socialista, mesmo que haja lucro, esse lucro não pode ser transformado em bens próprios, né, bens privados, inclusive bens privados que acumulados dariam condições aos sujeitos de abrir uma empresa, mesmo que seja uma microempresa, e se não há herança, essa herança seria convertida a quem? Ao Estado? Seria retornada ao Estado. Então, só para ver aí, cabe o estudo, né, do Maquiavel, de Hobbes e de Morris, pelo menos, para compreender de fato quais são essas orientações aí a respeito da mais-valia. Um forte abraço e é isso aí.